Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Juliana havia se formado no ensino médio e sabia que agora, com certeza, teria tudo certo. Seu pai e sua mãe são pessoas ricas, que não estão na periferia da cidade, portanto, com certeza a ajudariam. Mamãe, onde vou trabalhar? Ela perguntou uma vez. Como posso saber onde você vai trabalhar? A mulher ficou surpresa com essa pergunta. Bem, como, eu pensei que você e meu pai iriam me ajudar no início, em algum lugar onde vocês estariam ligados a mim, e lá eu teria me estabelecido, disse a menina. Ariana não entendia por que ela deveria ajudar, mesmo que fosse sua filha. Bem, vou perguntar ao meu pai, Juliana deu de ombros. Por sua vez, ela não entendia por que os pais não podiam ajudar a filha a conseguir um emprego. À noite, ela se dirigiu ao pai com a mesma pergunta. Por que, Ariana, você não sabe se precisamos de especialistas na educação dela em algum lugar? O homem se voltou para a mulher. Vlad, talvez lhe dê uma chance de provar seu valor? Mamãe queria que sua filha fosse independente. Eles não são para sempre, de qualquer forma, um dia eles irão embora e não poderão ajudar Juliana pelo resto de sua vida. Do que está falando? Lembre-se de si mesma, como conseguiu um emprego. Seu marido franziu as sobrancelhas. Como eu consegui um emprego lá? Ariana queria ouvir o lado dele da história. Eu não negociei com ninguém, não é? Ele a encarou. Sim, você negociou, mas depois eu fiz tudo sozinho, disse a esposa dele. É isso que estou pedindo para você fazer, interveio Juliane. Sim, eu entendo tudo, filha. Ela se voltou para o pai. Assim que eu descobrir onde os especialistas são necessários, eu o avisarei imediatamente. A família da garota não era uma das últimas da cidade, muitas pessoas os conheciam, os respeitavam, então não demorou muito para que ela encontrasse trabalho. É isso aí, Juliana, aqui está sua passagem para o futuro, vamos lá, atreva-se a ir por conta própria. Disse seu pai uma vez durante o jantar. Pai, você é o melhor. Ela soube para onde seu pai queria que ela fosse. Bem, é muito cedo para agradecer, você tem uma entrevista amanhã, tem que preparar tudo e passar, disse-lhe o pai. É claro que vou, Juliane se levantou da mesa. Ela não tinha vontade nenhuma de comer e correu para o quarto para escolher o que vestiria amanhã. Depois de um tempo, sua mãe se aproximou dela. Você vai usar isso? A mulher olhou para algumas saias e blusas de cores vivas sobre a cama. Qual é o problema? Eu sou jovem. Juliane não a entendeu. Bem, mocinha, você pode usar isso no trabalho mais tarde, mas deve usar um terno ou vestido rigoroso para a entrevista, aconselhou a mulher. Mas, mamãe, isso é chato, disse a filha. Eu entendo, mas você não está indo para uma boate. Ariana foi até o guarda-roupa e começou a vasculhar as coisas de Juliana. Ela tirou uma saia preta justa, combinou-a com uma blusa clara e tirou um colete e uma jaqueta. Vá em frente, experimente, pediu ela. Mamãe, vamos fazer isso amanhã. Juliane não queria trocar de roupa nem nada agora. Ok, tudo bem, mas não saia sem mim. Sua mãe balançou o dedo e saiu do quarto. A garota olhou para a roupa que usaria na entrevista de amanhã e percebeu que iria como todo mundo. A entrevista estava marcada para as 10 horas da manhã. Sabrina chegou um pouco mais cedo. Ela se sentou na mesa da recepção e observou a recepcionista preencher alguns papéis. Com licença, disse ela à recepcionista. Sim, estou ouvindo, ela levantou a cabeça. O diretor é homem ou mulher? Perguntou Juliane. Qual é a diferença? Sorriu a secretária, pensando que muitas moças acham que, se o diretor for homem, será mais fácil para elas conseguirem um emprego aqui. Não, eu só estava perguntando, é o meu primeiro emprego e não sei como me preparar, respondeu a garota honestamente. Bem, cara, John,
Isso faz você se sentir melhor, disse a secretária e continuou a preencher a papelada. Obrigada, murmurou Juliane. Agora ela se sentou e pensou em seu discurso e nas respostas a algumas perguntas. Sim, ela teve uma boa educação, mas também tinha notas satisfatórias em seu diploma. Os 10 minutos que ela esperou para ser chamada pareceram uma eternidade. Finalmente, a voz do diretor soou, convidando Juliane a entrar. Olá, ela se sentou em frente a ele. Bom dia, ele olhou para a jovem. Aqui, quero me candidatar a um emprego com vocês, e Juliane não sabia como iniciar a conversa. Sim, já ouvi falar de você, ela olhou seu currículo, diploma e tudo mais. Y. A moça olhou para você com esperança. Você conhece nossas condições? Ele levantou os olhos para ela. Bem, um pouco, admitiu a moça honestamente. Nosso horário de trabalho é irregular, por isso você acrescenta dias às suas férias. Há muito trabalho, o salário não é tão bom, concorda? Ele olhou para ela por cima dos óculos. Claro que concordo, não só a organização era prestigiada e boa. Portanto, Juliane só precisava ir a algum lugar para ganhar experiência. Bem, se você concorda, não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer, seus documentos me agradam, sua educação é de perfil, então, bem-vinda, a partir de amanhã você pode começar a trabalhar. O homem empilhou todos os papéis que tinha nas mãos e sorriu para a moça. Isso é tudo? Ela olhou para ele, surpresa. O que mais ela queria? Ela não entendia. Bem, eu pensei que eles iriam me fazer algumas perguntas sobre a profissão, como eu fui ensinada, o que me ensinaram e algo mais. Juliana começou a tremer de excitação. Vamos lá, esse é seu primeiro emprego? O homem sorriu com satisfação. Sim, admitiu Juliana com sinceridade. Pelo que vejo, no ensino médio eles ensinam a teoria, e aqui eles ensinam a prática, e isso é muito diferente, disse o diretor da instituição. Juliane não foi para casa, mas voou nas asas da felicidade. Ela imaginou que agora contaria à sua mãe que havia passado na entrevista e sido contratada, que a partir de amanhã não ficaria mais sentada em seu pescoço, mas ganharia dinheiro sozinha. E depois? Sua mãe estava esperando por ela em casa. Por que você está em casa? Perguntou Juliane. Na hora do almoço, sua mãe deu de ombros e olhou para o relógio. Ah, sim. A garota não conseguia conter sua alegria. Ela havia pensado em preparar tudo agora e, à noite, quando sua mãe e seu pai estivessem em casa, ela daria uma mini festa para eles. Mas como a mulher já estava aqui, a filha lhe confessou tudo. Sim, parabéns. Ariana estava feliz por ela, estava realmente feliz por sua filha. Hoje eles ficaram sentados à mesa por um tempo. O pai abriu uma garrafa de champanhe e eles brindaram com a futura especialista. E, na manhã seguinte, todos saíram juntos de casa, cada um para seu trabalho. Juliana chegou ao escritório, onde foi recebida calorosamente. Alguns começaram a falar imediatamente, outros permaneceram em silêncio por um tempo. Nina, a secretária, entrou no escritório e disse que John estava ligando para a nova garota e para todos os outros também. Estava claro que agora haveria uma apresentação para a equipe. E, de fato, em seu escritório, o gerente apresentou Juliana, todos aplaudiram e deram as boas-vindas, e Juliana notou que só havia mulheres na equipe, apenas o gerente, o motorista e o programador eram homens. No início, a garota não entendeu nada. Agora ela entendia as palavras que John havia lhe dito quando ela foi contratada, que eles estudavam teoria lá e prática aqui. Tudo o que ela havia aprendido nas anotações, nada poderia ser colocado em prática. As moças que estavam no escritório lhe disseram muitas coisas e a ensinaram. Ela era muito grata a elas por isso. Quando se passaram cerca de 6 meses, a festa de ano novo da empresa foi realizada. Juliane já fazia parte da equipe e agora estava se preparando para a festa junto com todos os outros. Juliane, venha me ver, disse John a ela um dia, enquanto caminhava pelo corredor de um escritório. Sim, o que você quer? Ela entrou no escritório dele. Por que não a levo para casa hoje à noite? Ele se ofereceu para lhe dar uma carona. John,
O que está fazendo? Ela olhou para ele. Ele era mais velho, mas com aparência de menino, mas isso não prejudicava Juliane de forma alguma, ela não queria ficar com ele. Pense nisso, depois da festa da empresa, quando nos sentarmos, eu poderia acompanhá-la até a saída, ele insistiu. Ok, vou pensar nisso. Ela não sabia o que dizer, saiu do escritório e foi para seu quarto. Qual é o problema? Você não tem um rosto? Perguntou Júlia, que estava sentada com ela. Imagine só, há pouco meu chefe me chamou na sala dele e começou a me assediar, disse ela em um sussurro. O que? Sem mais nem menos. Júlia não a entendeu. Bem, sim, ele me disse diretamente, venha comigo, e é claro que isso não é para ser dito, mas na idade dela, Juliana ainda não entendia ponto agora, quando ela trabalhava aqui, era a mais jovem da equipe. Escute, por que você está perdida? Vá com ele algumas vezes, depois você será promovida ou outra coisa qualquer, sussurrou-lhe a colega. Do que você está falando? Ele é meu pai. Se não for mais velho que o meu pai, a moça olhou para ela com olhos surpresos. Na festa da empresa, ela ficou sentada por um tempo, antes de pedir ao pai que fosse buscá-la e chamá-la para o posto de trabalho. O pai fez isso e a garota foi para casa com ele sã e salva. John não queria se estabelecer. Ele ligava para ela várias vezes, fazia sugestões, promessas, mas nada funcionava com Juliana. E então, no final de março, enquanto trabalhava, o homem sofreu um derrame. Uma ambulância foi chamada e ele foi levado ao hospital. John nunca mais voltou ao trabalho. Primeiro eles nomearam um gerente interino e, depois, o chefe de um dos departamentos se tornou supervisor. Juliane exalou depois, pois não conseguia acreditar que tinha se saído bem. A nova supervisora elogiou. Ela viu o quanto Juliane trabalhava duro, que podia fazer muitas coisas e que, ao contrário dos funcionários antigos, ela aprendia as coisas rapidamente, especialmente conhecimentos de informática, e podia explicar muitas coisas aos outros, nesse sentido. Juliane, venha me ver, Mallory a chamou um dia. Ok, só um momento, vou terminar, disse a moça, terminou de falar ao telefone e foi para a sala do gerente. Você foi contratada aqui para a posição de especialista mais baixa. Se passar na certificação até o final da primavera, poderá subir uma posição, disse Mallory a ela. Sim, é claro que vou passar, concordou a garota. Isso mesmo, então eu a colocarei nas listas e iremos em maio, sorriu a mulher. Depois disso, Juliane foi para seu quarto. No final de abril, houve um dia de limpeza e, depois disso, todos os funcionários decidiram por unanimidade que era preciso organizar um sabantuil. Todos trouxeram algo de casa, juntaram o dinheiro, compraram algo na loja, montaram uma bela clareira no final da rua e se sentaram lá. Eles tinham um quintal grande, então o espaço era suficiente. Mallory, tenho um amigo vindo de carro, por que você não o deixa entrar? Perguntou Steve, que estava trabalhando como motorista. Sim, claro, deixe-o entrar, quanto mais pessoas, melhor, ela nunca se opôs a que mais pessoas se juntassem ao seu grupo. Então Steve saiu e voltou com um amigo. Ele era um homem de meia idade, alto e bonito. Ele se aproximou da mesa, alguém que ele já conhecia, alguém que ele havia encontrado. Naquele momento, Juliane estava servindo vinho para todos. Deixe-me ajudá-lo, ela pegou a garrafa das mãos dele. Oh, muito obrigada. Ela olhou para ele e, como era cedo, tanto o homem quanto Juliane haviam notado um ao outro e agora estavam sentados juntos, conversando. Não entendi seu nome, ele disse a ela. Eu sou Juliane, e você? Ela estava fazendo negócios, ela também não ouviu o nome dele. Sou Michael, ele disse a ela. Eles conversaram sobre tudo naquela tarde. Juliane achou que tinha aprendido tudo sobre Michael. Depois, ele a acompanhou até sua casa, trocaram números de telefone e ele prometeu ligar no dia seguinte. O dia seguinte era um dia de folga, então Juliane esperou que ele ligasse, achando que ele a convidaria para sair ou algo assim. Mas Michael não ligou. Então, Juliane ligou para o número de Petey. Steve, você não pode ligar para o Michael e perguntar por que ele não me ligou? Perguntou ela, envergonhada. Você não pode ligar para ele? O motorista ficou surpreso.
Não sei, estou um pouco envergonhado, ele confessou honestamente. Bem, se você está com vergonha, eu ligo para ele. Ele desligou e, em 5 minutos, Juliane recebeu uma ligação de Michael. Alô, ela pegou o telefone, percebendo que era somente por causa do Petia que esse homem havia ligado para ela agora. Juliane, desculpe-me por não ter ligado para você desde a manhã de hoje. É que eu estava um pouco ocupado e, agora que estou livre, liguei imediatamente, respondeu ela. Tudo bem, ela disse a ele, não queria que ele se metesse em problemas por causa dela. Não, tudo bem, estou livre agora, se você quiser, eu a pego e vamos a algum lugar, ofereceu o homem. Se você estiver realmente livre, então venha, eu não me importo, disse, e Michael chegou à casa dela em poucos minutos. Ela saiu para o quintal, entrou no carro e eles partiram. Para onde estamos indo? Perguntou ele. Eu nem sei, e em outras situações Juliane não era tão modesta, mas agora ela não sabia o que havia de errado com ela, porque na frente de Michael ela se sentia muito tímida e envergonhada e, em geral, não sabia o que dizer. Mesmo quando ele lhe fazia uma pergunta, ela começava a fazer bico, sem saber o que dizer, com medo de que ele a julgasse ou algo assim. Ok, então, deixe-me escolher o lugar para onde você e eu iremos e será uma pequena floresta. Ele se virou para ela e sorriu. Por que você está sorrindo? Ela não entendeu. Estou observando sua reação, admitiu ela com sinceridade. E qual deve ser minha reação? A garota não entendeu. Bem, hoje você me vê pela segunda vez, eu proponho irmos para a floresta, e o que? Você não tem medo? Ela riu. Não com você, disse ela com sinceridade. Eles saíram de carro e logo chegaram ao local, que era um lugar realmente isolado na floresta. A floresta era realmente grande, e aqui havia apenas uma clareira. Havia uma fogueira montada nela, com grandes troncos ao redor, onde as pessoas que se reuniram aqui estavam sentadas, e no meio havia pedras para a fogueira. Era lá que Michael e Juliane estavam. Bem, diga-me, quem é você, de onde vem? O homem começou a perguntar a ela. Juliane, sem esconder nada, lhe contou. Ele ficou surpreso ao saber quem eram os pais dela, o que ficou evidente pela expressão no rosto dela, mas ele não disse nada em voz alta. Bem, você não quer contar nada sobre você? Perguntou ela. O que vou dizer sobre mim? Eu venho do centro regional e nesse ponto Juliana fez uma careta. Ela raramente tinha ouvido falar de alguém que viesse do centro regional para morar em uma cidade pequena. Não, acho que não, foi há muito tempo, eles me levaram de lá para o orfanato e, quando saí de lá, comecei a fazer o que podia. Primeiro trabalhei para um cara, depois para outro. Em algum momento, decidi que não precisava de tudo isso e comecei a trabalhar por conta própria, e o tempo todo em que Michael falava, ele olhava para o chão. Ok, se você não quiser, não precisa me contar, Juliane não o apressou com nenhuma revelação. Bem, por que não? Não é segredo, é só que, às vezes, é difícil quando as coisas acontecem na vida e eles ficaram aqui até escurecer esta noite e, quando Michael a levou para casa, ela saiu do carro e caminhou até a entrada da garagem. Ele a alcançou. Juliane entendeu o que ele queria e não se importou com isso. A garota se aproximou dele e ele a beijou. A partir daquele momento, eles começaram a namorar. Como estão as coisas com Michael? Ele chegava ao trabalho e as garotas logo apareciam e começavam a lhe fazer perguntas. Sim, está bem, pare de me perguntar isso, ela sempre as chamava. Bem, conte-me mais sobre o que ele lhe diz, como você está, quando será o casamento? Eu queria saber tudo. Oh, meninas, se tivermos um casamento, não se preocupem, eu as convidarei para ele, Juliane sorriu de volta. Tente, mas não convide. Nesse momento Mallory entrou no escritório. Oh, Mallory, olá a todos, vamos trabalhar, chega de conversa, ordenou Juliana, como se ela fosse a chefe. A supervisora apenas sorriu depois disso. Depois de 6 meses de reuniões, a garota foi morar com Michael. Ela tinha um apartamento estúdio, mas era apertado para os dois. Ela estava acostumada ao apartamento espaçoso dos pais, e ele, a viver sozinho. Por que não nos casamos e aumentamos a casa?
sugeriu Michael. Vamos fazer isso, ela riu. Por que você está rindo? Ela não entendeu. Bem, aquele que faz um pedido de casamento, sabe, como escrevem nos livros bonitos, veio até ela com flores, ficou em cima de um ostinum, entregou-lhe uma caixa com um anel dentro e não vamos nos casar e claro, ele estava brincando, mas em toda brincadeira há um grão de verdade. É isso, estou ouvindo, disse Michael e, nos dias seguintes, o assunto nunca mais foi abordado. Um dia, no final da semana, quando todos estavam no trabalho, a porta do escritório de Juliane se abriu e Michael apareceu na porta. Ele estava vestindo um terno e segurando flores nas mãos. Quer se casar comigo? Ele gritou para toda a organização e entregou as flores e o anel para Juliane. Você o quê? Nós temos um dia de trabalho, e ela olhou em volta, mas todos os colegas já estavam reunidos, aplaudindo. Então a garota percebeu que eles provavelmente haviam sido avisados. Agora os problemas pré-casamento haviam começado. Por alguma razão, o noivo estava mais preocupado do que a noiva, e o mesmo podia ser dito do pai dela. Pai, por que você está tão preocupado? Juliane não entendia. Ela não tinha emoções, não entendia que diferença fazia entre viver juntos por nada ou colocar um carimbo em seu passaporte. Mas seu pai a estava levando para diferentes salas, eles estavam escolhendo um vestido. Eu gosto deste, Juliane se olhou no espelho. Não, é muito barato, disse o pai, minha filha precisa ser uma rainha em sua festa. Tudo bem, vamos em frente, Juliane olhou para a mãe, buscando apoio, mas Ariana permaneceu em silêncio. Finalmente o vestido foi escolhido, os convidados foram convidados, o restaurante foi reservado, os presentes foram comprados, tudo foi feito, tudo o que restava era passar pelo registro civil, assinar e celebrar o caso. Todos os colegas de trabalho foram convidados, mas muitos, por algum motivo, não compareceram. Depois, explicavam que alguém tinha filhos pequenos, alguém tinha netos, alguém simplesmente, a esposa não o deixava ir e assim por diante. Mallory, que estava presente na comemoração, parabenizou todos os colegas dos recém-casados. Ela queria que a menina também viesse trabalhar nessa equipe. Agora Juliana começou uma vida adulta. Eles decidiram vender o apartamento de um quarto de Michael. O pai de Juliana juntou dinheiro e eles compraram um apartamento espaçoso de 2 cômodos. Tudo estava indo bem, nada estava dando errado, até que um dia Michael chegou em casa bêbado. Para quem você está mandando mensagens? Ele se aproximou dela e arrancou o celular de suas mãos. Michael, o que há de errado com você? Estou apenas navegando nas redes sociais, ela olhou para ele. Sim, eu conheço suas redes sociais, tenho certeza de que está mandando mensagens para homens, não é? Ele estava muito irritado e Juliane não havia percebido na época, mas quando isso começou a acontecer repetidamente, ela percebeu que era um problema. Michael não bebia todos os dias, talvez bebesse uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, mas quando isso acontecia, doía muito, e não fisicamente. O homem nunca levantava a mão para ela, ele sempre a machucava com apenas uma palavra. Juliane chegava ao trabalho, sentava-se em sua mesa e as meninas percebiam que ela não estava em si. O que há de errado com você? Julia lhe perguntou um dia. Ok, tudo bem, e ela não queria reclamar com ninguém sobre o que realmente estava acontecendo com ela. Mas você não tem uma cara, está sentada aí, e como se quisesse chorar, a segunda namorada sentou-se ao lado dela. Vocês, se souberem, e ele contou a elas tudo o que estava acontecendo em casa. Ah, sabe de uma coisa, Juliane, não queríamos lhe contar isso, mas o seu Michael é um pouco andarilho, disse Bárbara, que acabará de entrar na conversa. Naquele momento, Julia olhou para ela de tal forma que Juliane percebeu que poderia ser verdade. À noite, ela foi para a casa de sua mãe. Ninguém lhe fez perguntas e ela começou a contar o que estava acontecendo. Oh, filha, essa é a vida em família, você tem que se acostumar a ignorar. Ariana se lembrou de como seu próprio marido uma vez a acusou de todos os pecados. Mamãe, como ele era um homem tão bom, me amava tanto, me dava flores, fazia tudo o que eu queria, o que aconteceu com ele agora? Agora as lágrimas de Juliane estavam escorrendo. Sim,
Em casa e no trabalho ela não podia se dar ao luxo, mas na frente da mãe ela não era tímida. Menina boba, sua mãe a abraçou e a abraçou. Quanto mais você tem que passar, você não faz ideia. Não pensei que seria assim quando nos casamos, disse a garota. Por que você não fica na minha casa hoje à noite? Perguntou a mãe. Não, se eu não voltar para casa, será ainda pior, respondeu Juliane. O mais importante é que você não discuta com ele, ou talvez até levante a mão para ele, disse a mãe preocupada com a filha. Eles estavam casados há apenas 5 anos e já estavam tendo problemas como esse. Um dia, no trabalho, Mallory convidou Juliane para ir à sua sala. Ela também havia notado que a garota não estava bem. Elas tiveram uma conversa franca e, em seguida, Mallory a convidou para ir à sua casa. Não posso. Ela olhou para sua subordinada, não entendia como você podia ser amiga da chefe e, além disso, ela é 12 anos mais velha que ela. Juliane, embora eu seja mais velha do que você, mas apenas por alguns anos, vejo que você precisa conversar com alguém, comigo você não pode esconder nada, disse a supervisora. Tudo bem, eu vou, ela também seduziu a garota. A partir daquele momento, Juliana começou uma amizade com o líder de sua organização. E agora, quando Michael chegava em casa, se chegasse, eles estavam destinados a brigar. O homem podia conversar com ela sobre o tamanho de seu salário, dele e dela, que ganhava alguns centavos. Ele sustenta tudo, a casa e a dela, entre outras coisas. Ah, se de manhã ele visse que ela não estava falando com ele, percebia que era culpado de alguma coisa, imediatamente começava a se desculpar, aprendia, e eles ficavam bem de novo. Eu sei por que as coisas estão tão ruins entre nós dois, Juliane disse uma vez a Michael, quando as coisas estavam idílicas entre eles. E por que isso acontece? Ele olhou para ela. Porque você e eu não temos filhos, ele realmente pensou. E de quem é a culpa? Ela podia ver que ele estava ficando agressivo, mas hoje ela sabia que, enquanto ele estivesse naquele estado, ele não diria ou faria nada. Acho que é você, ela tentou falar o mais calmamente possível para não irritar o marido. Como assim, sou eu? Acho que estou bem, ele ficou surpreso por ela ter essa opinião sobre ele. O que você acha de mim? Sou uma garota jovem, não há nada de errado comigo, fazemos um check-up médico todo ano, e nenhuma vez foi detectada qualquer anormalidade. Uma briga estava prestes a começar, então Juliane se calou e não tocou mais no assunto. Mallory acabou se revelando uma pessoa muito legal. Juliane gostava de conversar com ela. Primeiro, porque podia conversar com ela sobre qualquer coisa e, segundo, porque ela conhecia muitas pessoas que poderiam ser úteis para Juliane no futuro se ela as conhecesse agora. Mas o único problema era que, se elas se encontravam, não era sem bebidas alcoólicas. Eram algumas cafeterias, alguns restaurantes. E quando a garota voltava para casa, ela e o marido brigavam. Juliane, não vá a lugar nenhum hoje, vamos para minha casa, o supervisor a chamou pelo telefone interno. Mallory, não posso, meu marido está me esperando em casa, Juliane tentou se dissuadir. Vamos lá, não invente, você também precisa relaxar de vez em quando, Mallory não aceitou um não como resposta. Bem, tudo bem, mas não por muito tempo, concordou a garota. Naquela tarde, elas ficaram sentadas na casa de Mallory, nem mesmo saíram. Mas quando Juliana chegou em casa, houve uma confusão tão grande que ela teve que ir para a casa da mãe novamente. Ela decidiu que, se eles fizessem as pazes depois disso, ela não seria amiga de mais ninguém, mas passaria algum tempo com o marido. Seus amigos começaram a se ressentir dela. Sua mãe também não entendia por que ela estava proibida de visitar seus parentes. E, em um determinado momento, quando havia uma festa da empresa no trabalho, Michael saiu correndo. Vamos para casa. Ela gritou para ele. Michael, acalme-se, vou colocar meu casaco e vamos embora, disse Juliane calmamente. Ela estava muito envergonhada na frente de seus colegas, mas dessa vez não se importava com o que pensavam dele e eles chegaram em casa, e novamente o escândalo, novamente a humilhação, novamente as lágrimas. Juliane não conseguiu suportar, ligou para Mallory, disse que estava indo vê-la, e ela ficou feliz. Não chore, minha filha,
ele a consolou. Ouça, talvez eu devesse me divorciar dele. Enquanto não estávamos casados, tudo era perfeito, e agora, não sei o que começou. 2 anos de felicidade, e todos os outros anos, estou no inferno, chorou Juliane. Ouça-me, isso acontece em todas as famílias, você só precisa superar essa crise no relacionamento. Se você superar isso agora, as coisas vão melhorar mais tarde, aconselhou a amiga mais velha. Eu nem sei, minha mãe também diz para não levar para o lado pessoal, mas eu não aguento mais, é um pesadelo, esse ciúme. Sim, eu gostaria que fosse verdade, que eu estivesse em algum lugar com alguém, fazendo alguma coisa, mas no final das contas, eu nunca nem olhei para outra pessoa e eu podia dizer que Juliane estava ficando histérica e nada podia ajudar agora, nem mesmo o sedativo a estava acalmando. Mallory não queria que a garota fosse para casa, mas Juliana insistiu, e hoje, quando ela chegou em casa, Michael já estava dormindo, então não houve brigas nem insultos. Talvez por ter ficado com muito ciúme, Juliane foi para a cama e dormiu profundamente. No dia seguinte, Olga não estava no trabalho porque estava doente de licença médica. Bárbara se sentou com Juliane. Escute, você realmente acha que seu Michael não tem ninguém? Disse sua colega. Luiz, por favor, eu não quero falar sobre isso e não quero pensar em nada, Juliane suspirou, estava tudo começando de novo. Bem, não sei, é melhor você pensar sobre isso, porque não é assim que um homem amoroso age, inequivocamente, continuou Bárbara. Olhe, por que você faria isso? Eu não o peguei pela perna na cama, não ouvi o cheiro do perfume de outra pessoa, não vi batom, nada, é por isso que... E Juliane parou de falar, porque achou que se começasse a desenvolver esse assunto agora, seria pior para ela. Ela chegou em casa hoje. Michael não estava lá. Ela discou o número dele, ele atendeu, disse que estava ocupado, embora ela tivesse ouvido que ele estava saindo com os amigos e bebendo novamente. E, se era isso que estava acontecendo, Juliane tinha certeza de que, sem dúvida, ele voltaria para casa e haveria uma confusão novamente. Ela fez o jantar, colocou tudo na mesa, tomou banho, trocou de roupa e foi para a cama. Ela pensou que, se ele chegasse em casa e a visse dormindo, não a acordaria, mas isso não funcionou. Juliane, onde você está? Ela estremeceu e acordou com o som de gritos. Michael, estou dormindo agora. Ela saiu do quarto. E então, sente-se comigo, ela perguntou a ele. Ok, ela se sentou à mesa da cozinha e ele começou a comer. Conte-me sobre isso, ele olhou para ela. Não tenho nada para lhe contar, eu me matei de trabalhar hoje e voltei para casa, disse Juliane. E quanto aos homens? Ele começou com seu assunto favorito. Sim, que homens? Michael, se acalme. Ou eu estou na casa da minha mãe, ou estou em casa, ou estou com a Mallory. Bem, eu não vou traí-la. Juliane quase gritou. Ela foi para seu quarto, deitou-se e pensou, porque nem tudo acontece por acaso. Há um ditado que diz que se um homem faz, então o outro suspeita, e de repente, Michael. É isso, então Bárbara está certa, ele realmente tem outra. E agora tudo está caindo sobre ele, porque ele percebe que ele mesmo é infiel, então ele suspeita dela. Juliane ficou pensativa enquanto Michael estava na cozinha e depois no banheiro. Quando ele entrou no quarto, ela já tinha tudo na cabeça. O que está fazendo acordado? Estou esperando por você, respondeu Juliane. Bem, conte-me sobre isso, perguntou ele. Sabe, eu estava pensando, nunca fumaça sem fogo, você está me traindo, é por isso que suspeita de mim, e ela disse a ele em um tom tal que agora ele não podia se opor. Sim, o que você diz, eu trabalho dia e noite, eu trago dinheiro, e ela começou sua canção. Sim, onde você trabalha dia e noite, em um bar? A garota estava ficando irritada e não conseguia se conter. Acalme-se, gritou Michael. Sim. Ela podia ver que ele estava ficando nervoso. Não que ele estivesse pensando em algo, mas pelo menos agora ele não a estava acusando, ela o estava acusando. Ele poderia ter interrompido as acusações, mas apenas recuou. Agora a garota decidiu que adiaria essa conversa para amanhã,
Porque não entendia o estado de Michael, e amanhã, com a cabeça sóbria, ela falaria com ele sobre isso. De manhã, no café da manhã, ela lhe serviu café e o encarou. O que você está fazendo? Não quer continuar a conversa de ontem? Perguntou Juliane. Não, eu não quero. Com essas palavras a garota percebeu que isso significava que ela se lembrava de tudo e que não havia problema em falar com ele. Diga-me por que você tem ciúmes de mim, eu nunca lhe dei um motivo, você nunca me viu com ninguém e agora faz isso comigo, disse ela. Deus, estou tão cansado disso, e Michael se levantou da mesa e foi trabalhar. Sim, você está cansado disso, mas eu não estou? Disse ela atrás dele, mas ele não a ouviu. Depois do trabalho de hoje, Juliane foi direto para casa. Ela realmente queria acertar as coisas com o marido, então foi à loja e comprou frango, batatas, tomates e queijo. Ela decidiu fazer bife frito, que era o prato favorito de Michael e ela queria agradá-lo. Curiosamente, ele chegou em casa mais cedo hoje também. Nossa, não são nem 7 da noite e já está toda a família em casa, disse Juliane em voz alta. Elas se sentaram à mesa da cozinha, cada uma percebendo que precisava conversar, mas nenhuma delas conseguiu iniciar a conversa primeiro. Você sabe que temos um problema em nossa família, disse-lhe o marido. É claro que percebo isso, ela começou a colocar no prato o que havia cozinhado hoje. Eu queria resolvê-los, então agora estarei sempre longe de casa, ele murmurou, exalando. Onde você estará? Ela não entendeu. Decidi que eu mesmo farei as viagens de negócios, ele não olhou para a esposa. Você acha que uma breve separação será boa para nós? Ela perguntou e fez uma pausa. Sim, acho que sim, ele olhou para cima. Juliane preparou tudo, sentou-se à mesa e pensou. Bem, deixe-me pelo menos tentar, se não funcionar, então resolveremos as coisas de outra forma. Ela não falou mais, ela perguntou. Bem, se você quiser, vamos tentar, Juliane concordou com ele. E, em 2 dias, sua esposa estava arrumando a mala. Michael estava indo para uma longa viagem de negócios. Bem, quanto tempo vai demorar? Perguntou Juliane quando ele estava prestes a sair. Não sei, 2, talvez 3 semanas agora, as próximas serão mais curtas, ele a beijou no rosto. Ele saiu e Juliane exalou. Ela pensou que talvez isso fosse melhor e que eles iriam se afastar um do outro, talvez um divórcio, o que tornaria tudo mais fácil. Mas como ela estava errada. No 3º dia, ela sentia tanta falta de Michael que andava de um lado para o outro e não tirava o telefone das mãos, mesmo que estivesse em outro lugar do escritório. Alô, disse ela, era seu marido ligando. Juliane, alô. Era assim que ele a chamava apenas quando eram namorados. Olá, amor, ela estava começando a sentir algo diferente por ele também. Sinto muito a sua falta, disse ela. Você não faz ideia, e eu também, admitiu ela. Depois disso, toda vez que ele chegava, eles tinham um encontro tempestuoso. Eles se sentavam na cozinha, conversavam sobre tudo e depois iam para o quarto. De manhã, eles não podiam se separar porque Juliane tinha que ir trabalhar e ele também. À noite, Michael a pegava e a levava para casa, e eles se sentiam como se estivessem em lua de mel novamente. Mas 2 semanas depois, ele teve que sair novamente. Mas você não pode cancelar essas viagens de negócios? Ela implorou. Quem eu vou mandar se eu mesma as cancelasse e dissesse que o faria? Agora ele estava perdido. E novamente, 1 semana, um segundo adeus, novamente ligações, novamente amor. Depois de um tempo, não importava quem contasse a Juliane, ela negava tudo porque percebia como não podia viver sem seu Michael. Você sabia que todos os viajantes de negócios traem suas esposas? Bárbara começou sua música novamente. Ah, e com quem você traiu quando foi viajar a trabalho? Zombou Júlia. O que isso tem a ver comigo? Falando sobre os homens, Bárbara olhou com julgamento. Então, você acha que todos os homens, quando saem, imediatamente começam a procurar uma mulher por fora? Juliane não acreditou nela. Ela sentia pena de Michael, pois percebia que ele realmente sentia falta dela, e não seria a mesma coisa se ele tivesse uma mulher.
Mais uma vez, depois dessa conversa entre as meninas, Juliane pensou. Michael chegou em casa. Juliane estava esperando por ele, como sempre. Meu favorito, olá, provavelmente não vou fazer nada, estou muito cansada, vou dormir um pouco. Ela foi para o quarto. Michael, ela o seguiu, repetindo as palavras de Bárbara em sua cabeça. Mas, eu não posso ficar cansado, não posso, eu realmente não posso. Ele olhou para ela. É isso, e algo fez um clique na cabeça de Juliane novamente, e novamente as lágrimas, as recriminações, as acusações. Diga-me, você ficou com alguém em sua viagem de negócios? Ele perguntou a ela pela manhã. 25 novamente, ele se afastou. Por que você diz isso? Simplesmente, eu li na internet que todos os homens que fazem viagens de negócios, necessariamente traem. Ele disse a ela as palavras de Bárbara, mas ele não a traiu. Bem, se amanhã você for enviado para uma viagem de negócios, chegar cansado porque ficou na estrada por 2 dias, e eu lhe disser que você me traiu lá, de qualquer forma, ele virou o jogo para ela. O que isso tem a ver comigo? Juliane não entendeu. Eu te amo muito, sou louco por você, por isso tenho ciúmes e tudo mais, não sabia como explicar isso a ela. Michael, eu entendo, mas, e ela chorou. O que? Mas por que você está chorando? Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com sua esposa. Nada, ela balançou a cabeça e foi para o quarto. À noite, eles se sentaram à mesa novamente. Ele pegou a mão dela e a puxou para perto de si, mas Juliane se afastou. Bem, como você está hoje, trapaceando? Ele queria fazer uma piada, mas ela não saiu muito bem. Voltamos à estaca zero, disse ela a ele. O que você sugere que façamos? Michael estava muito nervoso hoje, então estava pronto para largar tudo e ir embora. Não sei, murmurou Juliane. Eu sei, ele disse a ela. Ela esperou. Lembre-se de que na primeira viagem de negócios estava tudo bem, sentíamos falta um do outro, e depois tivemos 3 semanas muito boas, e agora a única maneira de dar certo é se nos separarmos e vivermos separados, disse ele a ela. O que você quer dizer com o separar? Ela não entendeu. Bem, se você quiser, eu posso ir para outro lugar, já que não tenho um lugar aqui, ou posso ficar neste apartamento e você pode ir para a casa da sua mãe, ele disse a ela. Michael e ela olhou para ele, percebendo que, se já havia chegado a esse ponto, eles provavelmente se separariam em um futuro próximo. Um dia se passou, um segundo, um terceiro, e Juliane decidiu aceitar as condições do marido. Ela arrumou tudo o que precisava e foi morar com a mãe. Olá, disse ela a Ariana quando abriu a porta. Não entendo. Ela olhou para a filha, que estava parada com uma sacola do lado de fora da porta. Vocês terminaram o namoro? Não, meu marido propôs que nos separássemos e vivêssemos separados, confessou ela à mãe. O que você quer dizer com os separadas? Ela perguntou à filha Ariana. Mamãe, por favor, não me incomode agora, estou de muito mau humor, me sinto muito mal de coração. Entendo que tudo na minha família está indo para o inferno, mas espero que as coisas melhorem para nós, porque sinto que há um relacionamento entre nós, que há amor entre nós, como se alguém a tivesse azarado. Ela foi para a cozinha, sentou-se em um banquinho e pediu à mãe que lhe preparasse um chá. Filha, por favor, acalme-se. A mãe sentiu muita pena de Juliane, embora não soubesse o que fazer. Mamãe, bem, por que tudo acontece assim? E chorou a menina. Tudo era tão bom, ele era tão bom. Por que é assim? Escute-me, você não gostaria de ir a algum lugar? Perguntou Ariana. Onde você gostaria de ir? Sua filha olhou para ela. Bom, ir para outra cidade mesmo, morar lá, e ele vai tomar juízo, vai vir e começar a te devolver. A mulher propôs um plano. Você o quê? Eu tenho um emprego aqui, uma casa, você, afinal de contas, Juliana não conseguia entender o que lhe era oferecido. Pense bem, sua mãe parecia insistir. Ok, ela pegou a xícara de Juliane, que continha chá quente. Certo, certo, ouça, se você não quer ir para outra cidade, se não quer desistir de tudo, vamos para algum lugar, vamos tirar férias. Você vai tirar férias, não vai? Perguntou a mulher.
Bem, acho que sim, Juliane pensou na hora que talvez ir para o litoral fosse bom para ela. Mas, por outro lado, se ela não avisasse Michael sobre isso, haveria acusações de que ela não estava lá sozinha. Bem, o que você está pensando? Sua mãe a incentivou. O que Michael dirá quando souber? Ela se perguntou. O que ele vai dizer? E ele vai dizer, será mais tarde. Agora a mulher era como alguém que tem uma ideia e imediatamente quer colocá-la em prática. Bem, depois de pensar sobre isso, Juliane concordou. Ela decidiu que passar férias com a mãe seria bom para ela. Por um tempo, elas escolheram seus pacotes de férias e se prepararam. Seu pai aprovou a decisão dela, porque às vezes é preciso sair da zona de conforto e mudar alguma coisa. Mas Juliane não conseguia deixar de pensar em seu marido. Por que ele havia feito isso com ela? Por que a havia deixado ir tão facilmente? Eles voaram para o mar, fizeram um check no hotel e estava tudo bem. Então, vamos a um restaurante hoje à noite? Ariana perguntou à filha. Sim, isso também não seria ruim, concordou Juliana. Sua mãe estava fazendo o possível para distraí-la, mas ela entendia que sua história com o marido ainda não havia terminado, e que eles ainda se viriam, conversariam e talvez as coisas melhorassem. Juliane desligou o celular para não ver as ligações e mensagens que estava recebendo, e eram muitas, inclusive de Michael. No começo, ela as lia, mas logo queria ligar de volta ou responder, então desligava o celular completamente. É tão bom aqui, disse Juliane à mãe, deitada na areia quente. E você não queria ir embora? Ela sorriu. Todos os dias a mulher pensava em algo para fazer a filha sorrir. Os dias de descanso passavam tão rápido que chegava a ser uma pena que eles nem levassem os vouchers para mais. Mas agora não havia outra opção a não ser voltar para casa. Elas embarcaram no avião e, quando decolaram, Ariana começou a perguntar a Juliane sobre suas férias. Ah, sabe, eu gostei muito, e da próxima vez, assim que tivermos uma chance, vamos viajar para algum lugar com você, disse a filha. Oh, talvez não comigo. Piscou a mãe. E então ela pensou que ela mesma havia levado a pensar em seu marido. Oh, não me faça começar com isso ainda, Juliane percebeu, ela realmente tinha que encontrar Michael e conversar, mas estava adiando o momento o máximo que podia. Na casa da mãe, ela ligou o celular e imediatamente as mensagens começaram a chegar, com chamadas perdidas e tudo. O que é esse bip? Perguntou a mãe dele. Sim, todo mundo escreveu, quem podia, a garota olhou para a tela, ela queria ver algo bom de Michael. E assim, em algum lugar entre as mensagens, ela viu que ele se arrependia do rompimento e que queria que ela voltasse. Mamãe, e ela virou o telefone na direção dela para poder ver o que estava escrito na tela. Bem, o que está esperando? Ligue se ele já estiver sozinho, a mulher não entendeu. Está bem, vou ligar para ele hoje à noite, concordou Juliane. Ela se perguntou por um longo tempo sobre o que eles conversariam e se deveriam se encontrar e seguir em frente com suas vidas. Mas, ao anoitecer, ela se decidiu e ligou para o marido. Alô, disse ela quando ele atendeu o telefone. Juliane, por que seu telefone estava desligado? Onde você estava? Sabe como eu estava preocupado? O que aconteceu com você? E ele a enchia de perguntas. Minha mãe e eu saímos de férias, eu não queria dar desculpas, mas foi o que pareceu. Você poderia ter me avisado, disse Michael, desafiadoramente. Sim, eu sabia que você falaria sobre isso para mim, Juliane sorriu. Venha para casa, disse ela no final da conversa. Então, você pode começar a me incomodar novamente com ciúmes e todas aquelas declarações de que não gosta? Perguntou ela. Volte, prometo que tudo ficará bem, disse Michael, e Juliane acreditou nele. Enquanto conversavam, ela se virou e viu sua mãe parada olhando para ela. Bem, o que ela disse? Ariana se perguntou. Ela me disse para voltar, Juliana sorriu com um canto da boca. Bem, o que está esperando? Faça as malas e vá ter com seu marido, disse-lhe a mãe. Ariana fez exatamente isso. Ela entrou em seu apartamento e imediatamente sentiu algo nativo, seu. Era óbvio que Michael estava esperando por ela, porque havia um jantar na mesa, champanhe, 2 taças, uma salada leve.
Finalmente você está aqui, ele a abraçou. Michael, eu não posso viver assim, não posso viver assim quando estou sendo esmagado o tempo todo, não estou fazendo nada de errado. Acho que se eu quisesse trair você, eu iria embora depois disso, e eles se abraçaram, ficando parados por um longo tempo no corredor. Depois, ele a acompanhou até a porta, sentou-a à mesa e serviu vinho espumante em taças. Eles beberam. Depois disso, ele começou a cortejá-la, preparando a salada, servindo o vinho. Como é doce, ela olhou para o marido. Sim, enquanto você estava fora, percebi que faria qualquer coisa por você. Desculpe-me por minhas travessuras quando você precisa chorar ou algo assim, ele se desculpou com ela. Tudo bem, que isso fique no passado, mas eu amo você e é por isso que vou confiar que as coisas serão diferentes agora, disse Juliane. Michael foi até ela, abraçou-a e, novamente, por alguns dias, eles tiveram o mesmo tipo de relacionamento do início. Juliane voltou ao trabalho e as meninas estavam esperando por ela, querendo que ela contasse como foi. Sabe, sou uma pessoa muito sensível, por isso não posso dizer nada. Assim que ouço algo, começo a pensar. Mas eu amo tanto meu marido que, até vê-lo com alguém, nunca vou acreditar que ele está com alguém, disse Juliane. Vamos lá, sobre seu marido, conte-nos como foram suas férias, era só isso que interessava as meninas. Tudo bem, graças a Deus minha mãe me convenceu, porque no começo eu me recusei, ela me mostrou as fotos e deu a Bárbara e Júlia as lembranças que comprou para elas. Então começou a vida normal. Trabalho pela manhã, casa à tarde. Michael se comportava muito bem, diferente da maneira como viviam antes. Dava para perceber que agora eles não brigavam mais. Meninas, vamos nos encontrar em algum lugar, sugeriu Juliane quando ele não voltou por 3 meses. Ela achava que, agora que Michael havia se acalmado, ele não diria nada se ela fosse com as amigas a uma cafeteria ou a um bar. Onde vocês estão indo? Decidimos ir a um café com as meninas, disse ela. Bem, e era óbvio que Michael queria dizer algo mais, mas se conteve. Você não se importa, não é? Sua esposa se virou para ele. Claro que não, vá descansar um pouco, mas, e ela acenou com o dedo para ele. Tudo, por favor, pare com isso, não vai acontecer nada. Juliane não queria falar sobre nada disso. Hoje eles foram a um café, sentaram-se juntos, conversaram, discutiram tudo. Vamos nos encontrar assim todo sábado, sugeriu Bárbara. Não me importo, respondeu Juliane. É claro que eu também não me importo, disse Juliane. Tudo estava indo bem na família de Juliane agora, ela não conseguia acreditar. Você tem estado muito bem ultimamente, disseram-lhe seus colegas de trabalho. Claro, eu costumava viver como um barril de pólvora, mas agora está tudo calmo e tranquilo, respondeu Juliane e sorriu. Você não acha que é a calmaria antes da tempestade? Perguntou Bárbara. Pare de colocar mais lenha na fogueira, Juliane a interrompeu. E assim, em outro sábado, quando as meninas se reuniram novamente e se sentaram em uma mesa na cafeteria, um grupo alegre entrou. Juliane, veja, aquele não é o Michael. Bárbara olhou com olhos arregalados para aqueles que tinham acabado de entrar. Sim, é ele, Juliane também olhou para lá. Então ele está abraçando uma garota, Bárbara voltou ao mesmo tema, tentando provar a todos que ela estava certa. Vou mudar isso, Juliane se levantou da mesa e foi até a mesa onde seu marido estava sentado. Juliane olhou para Bárbara, pensando que sua noite havia terminado. Nada, tudo se resolveria, Bárbara se perguntou como isso terminaria. Olá, Juliane se aproximou da mesa. Oh, Juliane, olá. Ela viu seus amigos em comum. Michael, preciso falar com você, disse a garota calmamente. Sim, bem, agora, ele se levantou da mesa e caminhou com sua esposa em direção à saída. Diga-me, quem é essa garota? Juliane cruzou os braços sobre o peito e esperou pela resposta do marido quando eles já estavam na rua. Somos apenas amigos, decidimos sair juntos, assim como você, ela começou a se justificar. Isso não é jeito de sair com amigos, Michael lembrou a si mesmo, passando o braço em volta da cintura dela. Não comece,
por favor, ele não queria discutir, e isso era tudo o que havia para fazer. Vamos para casa, ele disse a ela, e começou a chamar um táxi. Mas acabamos de chegar, ela não entendeu. E você está indo embora imediatamente, ela chamou um carro e agora eles estavam esperando que ele chegasse e eles se sentaram no banco de trás, ambos sem falar um com o outro. Juliane estava com raiva e não se sabia o que Michael estava pensando. Eles chegaram rapidamente à casa e entraram no apartamento. Juliane foi para a cozinha e seu marido foi para o quarto. Michael, vem aqui, disse ela. Bem, o que mais? Ele foi até a cozinha. Como assim, o que mais? Você não quer me contar quem era aquela garota? Perguntou ela. Eu lhe disse que eles eram apenas amigos, não entendi qual era o problema. Bem, se antes eu só ia com minha mãe ou com o chefe, você começou a gritar comigo que eu estava te traindo, que eu ia a lugares estranhos. Agora vejo você chegar com uma mulher nos braços, quando começo a fazer perguntas, você me diz que ela é apenas uma amiga, acalme-se, ela quase gritou com ele. Por favor, Juliane, acalme-se, eu já lhe disse que ela é apenas uma amiga, ele repetiu mais uma vez. E eu não acredito em você, ela se virou para a janela e ficou assim por um tempo. Bem, como posso provar a você que ela é apenas uma amiga? Ele não entendia o que deveria fazer agora. Como vou provar alguma coisa para você? Você simplesmente não quer, só isso, disse ela, como sua mãe costumava dizer. Tudo bem, você nunca mais me verá com outra pessoa, desculpe-me por ter feito isso, disse Michael. Ok, vamos para a cama, mas nunca vou esquecer o que você fez hoje, ela disse a ele e saiu da cozinha. Ela não queria ir trabalhar no dia seguinte, pois sabia que as meninas começariam a lhe fazer perguntas, porque elas tinham estado com ela ontem e tinham visto a mesma coisa. Mas não havia nada a fazer, então ela foi. E aí? Bárbara olhou para ela. Que bom, meninas, por favor, não me incomodem hoje, murmurou Juliane. Bem, conte-nos, estamos interessadas, perguntou Júlia. O que dizer, não aconteceu nada. Ele, naturalmente, negou que elas eram apenas suas amigas e que ele não tinha feito nada disso, e a garota disse a elas. E eu avisei vocês. Bárbara apontou o dedo indicador para ele. Ah, é isso, meninas, de volta ao trabalho. Juliane sabia que seria assim hoje, mas não queria ouvir nem pensar nisso. Ela chegou em casa à noite e a mesa estava posta, exatamente como estava quando ela chegou da casa da mãe para a casa de Michael. Querida, ele a cumprimentou com flores. Ah, certo, erro meu, ela balançou a cabeça. Não entendo, quero fazer uma surpresa para ele e ele me dá isso, disse ele à esposa. Um homem que dá flores como pedido de desculpas é errado de qualquer forma, ela respondeu. Acho que conversamos sobre isso ontem à noite e terminamos, Michael não conseguia mais falar sobre isso. Ok, quebrado, tão quebrado, e ele foi para seu quarto se trocar. E daí, você nem vai se sentar comigo? Michael ficou no corredor com as flores nas mãos. Já estou indo, ela prometeu a ele, e desapareceu no quarto. Então, eles se sentaram à mesa novamente. Ele contou como conheceram essa garota, onde se conheceram e, em geral, quem ela era e como entrou em sua organização. Vamos lá, já chega, ficou claro para mim, para ser sincero, Juliane também não queria tocar no assunto. Eles haviam jantado muito bem e, quando foram para a cama, Juliane acreditou em seu marido. Ela decidiu que ele não teria lhe contado tanto e feito tal coisa por ela. Nem nunca havia feito isso antes. Como eles continuaram a viver, Michael começou a lhe dar flores com mais frequência. Às vezes, ele ia buscar Juliane no trabalho. O relacionamento estava funcionando. Talvez ela tivesse que vê-lo com uma garota como aquela para ficar com ciúmes. E ele percebeu como era desagradável ser acusado de alguma coisa. Mas as coisas estavam perfeitas entre o casal agora. Todos os dias Juliane preparava o jantar, Michael chegava do trabalho na hora certa, não havia mais reclamações, nem acusações por parte dele, nem acusações por parte dela. Será que tudo isso estava funcionando? Juliane se olhou no espelho.
Ela amava muito Michael, não queria perdê-lo, mas não podia viver como antes. E agora que esse idílio havia se formado, ela não queria que ele acabasse. Hoje, Juliane foi feliz para o trabalho. Ela estava dominada por sentimentos de ternura e amor pelo marido. Ela não conseguia nem pensar que algo ruim poderia acontecer. Olá, pessoal. Ela entrou no escritório. Oh, você está de bom humor. Bárbara sorriu para ele. Sim, por que ficar triste? Tudo está indo bem em casa e no trabalho também, disse ela. Bem, vamos começar o dia, disse Júlia. Juliane, você não acha que está a calmaria antes da tempestade? Disse Bárbara. É assim que você sempre é, e a garota se virou para ela. Como o quê? A colega não entendeu. Se as coisas estão indo bem, você tem que dizer alguma coisa ou vai estragar tudo. Juliane sentou-se em sua mesa, pegando uma caneta na mão. Eu só digo o que penso e, a propósito, às vezes acaba sendo verdade, murmurou Bárbara. Sim, certo, Júlia, assim como Juliana, não queria dar ouvidos a Bárbara, o trabalho estava sendo fácil hoje, havia muito pouco a fazer. Meninas, vamos almoçar na cafeteria. Sugeriu Juliane. Vocês nunca estiveram lá antes. Disseram suas colegas de trabalho. Sim, eu nunca estive lá antes, mas hoje estou com vontade de sair. Algo para fazer, e Juliane sorriu. Estou dentro, e Júlia levantou a mão. Eu também, disse Bárbara. E estava chegando a hora do almoço, as meninas estavam prontas para deixar o prédio e ir para a cafeteria do outro lado da rua. Meninas, eu não me conheço, mesmo quando éramos casadas com Michael, as coisas não eram como são agora. Tenho medo de dar azar, mas é muito bom, disse Juliane. Bem, pare de se gabar, Bárbara interrompeu seu discurso, e veremos o que acontecerá em seguida. Ela acreditava na amiga, é claro, que tudo estava bem, mas não gostava de ouvir sobre a felicidade de outras pessoas o tempo todo. Elas se sentaram em uma cafeteria, almoçaram muito bem, conversaram sobre várias coisas, discutiram sobre maridos e trabalho, e sobre como as coisas estavam no país, voltaram e foram cuidar de seus negócios. Enquanto Juliane estava a caminho de falar com seu chefe, recebeu uma mensagem em seu telefone, que foi informada por Bárbara. Alguém enviou uma mensagem para você, disse ela à amiga. Vamos lá, eu dou uma olhada depois, não tenho tempo para me distrair, disse Juliane, e começou a trabalhar. Foi só depois de uma hora que ela se lembrou do que a colega havia dito, pegou o celular, olhou para ele e havia um número desconhecido na tela. Abriu a mensagem, que dizia que ele estava afogando os vizinhos. Meninas, e ele deu um pulo da cadeira. O que está acontecendo? Acho que estamos afogando os vizinhos, alguém me mandou uma mensagem, ela mostrou o telefone para as meninas. Naquele momento, Juliane não pensou em nada e correu até seu chefe. Mallory, você sabe que acabei de receber uma mensagem dizendo que estamos afogando os vizinhos, preciso ir para casa agora mesmo, disse ela. Sim, claro, Juliane, do que você está falando, saia, ele a soltou imediatamente. Juliane não disse mais nada a ninguém, pegou sua bolsa e correu para casa. Depois, pensou que deveria chamar um táxi para chegar mais rápido. Enquanto dirigia, procurou em seu telefone por serviços que pudessem ajudá-la e, quando estava perto da entrada, pensou que poderia ligar para o marido, mas não pensou nisso. Ela correu para o apartamento e abriu as portas. E quando quis ir ao banheiro, ouviu risadas desconhecidas no quarto. O fato de ela nunca ter ouvido tal riso era inconfundível, e era de uma garota, não havia dúvida disso. Juliana não fez nada, saiu do apartamento na ponta dos pés e foi ver como estavam os vizinhos. Descobriu-se que ninguém havia afogado ninguém. Olá, ela cumprimentou a mulher que morava um andar abaixo deles. Oh, Juliane, entre eu lhe contarei tudo, disse ela. Diga-me, como conseguiu meu número de telefone? Perguntou Juliana. Sabe, uma vez perguntei algo ao seu marido e ele me disse para perguntar a você e me deu seu número de telefone. E hoje, quando o vi entrar pela porta com uma jovem, mandei uma mensagem dizendo que você estava me sufocando. Se eu tivesse escrito outra coisa,
você teria adiado, não teria vindo me procurar, disse a mulher, com os olhos marejados. Obrigada, você sabe o que eles chamam de favor de urso. Juliane se virou e saiu. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Enquanto caminhava de volta ao trabalho, ela pensou em como o dia de hoje teria sido melhor. Ela não teria chegado em casa a essa hora e não teria descoberto que Michael estava fazendo alguma coisa com alguém em algum lugar, mas, por outro lado, ele ainda estaria fazendo isso e ela estaria no escuro. Juliane entrou em sua organização e foi direto para a sala do supervisor. Mallory, eu vim vê-la novamente, ele se sentou em frente a ela. Sim, Juliane, conte-me o que aconteceu lá atrás, você já voltou? Ela ficou surpresa com o fato de tudo ter acontecido tão rápido. Sim, estou de volta, está tudo bem? Mallory, quero lhe pedir que me demita sem trabalhar, disse Juliana, pegando um lápis que estava na mesa da chefe e escrevendo no papel. Não entendo qual é o problema, fiz alguma coisa errada ou o quê? Mallory ficou muito surpresa, ainda mais porque hoje, até o almoço, tudo estava indo bem, todos estavam sorrindo, todos estavam felizes. E agora, de repente, o melhor funcionário da empresa veio e pediu para ser demitido. Michael e eu não estamos indo bem novamente, quero me demitir e sair daqui, disse a garota. Mas, Juliana, você percebe que, se fugir dos problemas, não conseguirá resolvê-los, é preciso discuti-los e resolvê-los, aconselhou seu chefe. Não, eu não quero discutir nem resolver nada, eu já decidi tudo sozinha, não vou fugir disso, disse a funcionária. Escute, Juliane, por que você não consulta alguém, disse a mulher. Mallory, eu trabalho para você há muitos anos, nunca estive de licença médica, nunca estive no lado ruim, e quero que você me demita, de preferência sem trabalhar, disse a moça em frente à mesa. Juliane pegou uma folha de papel em branco, escreveu uma carta de demissão e a colocou na frente de seu chefe. Ok, vou assinar agora, mas saiba que, se quiser, pode voltar em 6 meses, seu lugar estará esperando por você, respondeu Mallory, e assinou o pedido. Em seguida, Juliane foi para seu escritório. As meninas ainda não sabiam de nada. Ela foi para sua mesa e começou a empacotar suas coisas em uma caixa. O que está fazendo? Perguntou Bárbara. Eu me demiti, respondeu Juliane. O quê? Júlia e Bárbara se levantaram e foram até ela. Sim, decidi que tenho que me demitir e ir embora. Ela não queria olhá-las nos olhos, estava tão envergonhada porque esta tarde ela havia se gabado para elas sobre como as coisas estavam indo bem com seu marido e tudo mais, e isso acabou se revelando apenas uma história. Quando tudo estava arrumado, ela se voltou para as amigas. Tudo bem, meninas, não se importem comigo, voltarei amanhã, e ela parou de falar. Se ela voltasse amanhã, teria que voltar para casa hoje e não poderia voltar para lá. Mas se ela fosse para a casa de sua mãe, Michael também poderia ir para lá. Então Juliane achou que tinha que fazer tudo hoje. Bem, você ficou quieta então, e as meninas olharam para ela. Não haverá um depois, disse ela. Agora vou até a loja, comprar um bolo e vamos tomar chá. Ela colocou a caixa sobre a mesa, informou a Mallory que voltaria logo e foi até a loja. Ela comprou champanhe e bolo e voltou ao trabalho. Eles se sentaram muito confortavelmente. Depois disso, Juliane arrumou suas coisas e foi para a casa de sua mãe. O táxi chegou rapidamente. Ela se sentou no banco de trás e ficou pensando no que fazer com o telefone. Ela não podia abandoná-lo completamente, pois poderia precisar dele de qualquer forma. Mas também não queria falar ou ouvir Michael. A garota tocou a campainha da casa de sua mãe. Ela abriu a porta. Olá, disse Juliane, e caminhou com uma caixa e uma sacola até o corredor. Vocês estão brigando de novo? A mãe dela não entendeu. Não, Juliana balançou a cabeça, sentou-se no corredor em uma pequena cadeira e olhou para a mulher. Então, por que está com suas coisas? Ariana não entendeu. Nada, eu larguei meu emprego, disse a filha. Como assim, por quê? Agora a mulher estava confusa. Ontem mesmo ela ligou para a filha à tarde, estava tudo bem, ela estava feliz, rindo, contando para a mãe como tudo estava maravilhoso, e tudo mais.
Mãe, não me pergunte nada, agora vou lhe contar uma coisa, por favor, aceite. Juliane se levantou, foi até a cozinha, pediu à mãe que colocasse a chaleira no fogo. As duas se sentaram juntas. A mulher olhou para ela, percebendo que Juliana estava com algum tipo de problema. Quando ela serviu o chá, cortou o bolo e se sentou ao lado da filha, ela se sentou. Descobri hoje que Michael tem uma namorada e outra namorada. Eles estavam em nossa casa, e agora não quero vê-lo nem falar com ele, nada, nada mesmo. Só quero ir para algum lugar para não ter que ver ninguém, murmurou Juliane rapidamente, olhando para sua caneca. Bem, pelo menos deixe um endereço, pediu sua mãe. Não, vou mudar meu número de telefone e, quando precisar, direi onde moro. Mas não vou lhe dizer o endereço agora, porque Michael virá e poderá arrancá-lo de você. Juliane decidiu que sairia hoje à noite, porque agora que ela não estava em casa depois do trabalho, Michael poderia começar a se preocupar e procurá-la. Bem, tudo bem, e quanto ao dinheiro? Perguntou a mãe dela. Estou prestes a receber meu pagamento de férias, um pacote de indenização, acho que terei o suficiente para a primeira vez. Juliane não queria pedir ajuda a ninguém nem nada. Não, a mãe pegou sua bolsa, tirou algumas notas de lá e as entregou a Juliana. Aqui, pegue estas, ela as estendeu para a filha. Obrigada, não vou dizer não, ela pegou o dinheiro. Depois que terminaram o chá, Juliane chamou um táxi, pegou seus documentos e dirigiu até a estação de trem. Enquanto dirigia, ela pesquisou na internet sobre lugares para onde ir. Ela queria ir para algum vilarejo remoto, para que fosse impossível encontrá-la. Ela encontrou o que estava procurando, comprou as passagens e pegou o trem primeiro. Depois, pegou um ônibus, e de ônibus, chegou ao local para onde tinha de ir. Ele caminhou, olhando ao redor. Havia alguns campos ao redor, com grama alta crescendo por toda parte, e ela viu uma igreja em ruínas mais adiante. Tudo isso fascinava a garota, mas ao mesmo tempo a assustava. Ela imaginou que teria de viver aqui agora, mas ainda não estava claro para ela onde e como. Como já era tarde, ela bateu à porta da primeira casa que encontrou, mas ninguém atendeu. E não era de se admirar, pois a luz lá dentro não estava acesa. Então, a garota continuou andando pela rua, viu uma casa com uma luz acesa e bateu na janela. Quem está aí? Ela ouviu. Olá, posso entrar em sua casa? Perguntou ela quando viu uma mulher na janela. Quem é a senhora? Perguntou ela. Acabei de chegar à sua cidade e gostaria de encontrar um lugar para dormir, respondeu Juliane. Alguns minutos depois, uma senhora idosa apareceu na porta. Ela deixou Juliane entrar na casa. Olá novamente, meu nome é Juliane, disse ela. E eu sou Maria, respondeu sua avó. Do lado de fora, poderia parecer que ela estava brava com alguma coisa, mas não estava. Eu vim da cidade para ver a senhora, não sabia para onde ir, quero morar em algum lugar sozinha, para que ninguém me incomode, para pensar em como tudo está acontecendo na vida agora, a menina começou a dizer. Bem, entre e fique, você está com fome? Perguntou Maria. Sim, eu não me importaria de comer alguma coisa, Juliane não hesitou, pois estava com muita fome. Ela se sentou à mesa. Naquele momento, a vovó fez uma mágica perto do fogão e colocou uma colher na frente dela, colocou um prato, colocou uma xícara e derramou algo nela. Pelo cheiro, Juliana percebeu que era kvass. Muito obrigada, se precisar de dinheiro, eu posso pagar, disse a garota. Não preciso de nada, fique aqui na vila o tempo que quiser, não ficarei sozinha, a proprietária acenou com a mão. Aqui, obrigada, até amanhã, encontrarei algo amanhã, ela não queria constranger a proprietária. Vamos, garota, fique se quiser, é mais divertido, tem um quarto ali, vou fazer uma cama para você, ela mostrou a mão onde Juliana poderia se sentar. Ele achou irreal a sorte que teve por ter telefonado para a primeira casa e por ter encontrado uma anfitriã tão simpática. Ela comeu e foi para a cama, pois estava cansada e só queria dormir. Juliane foi até a cama onde sua avó havia feito a cama. Quando se deitou, afundou no colchão macio de penas. Estou me sentindo tão bem, disse ela, e adormeceu. De manhã, quando a menina acordou,
Percebeu que havia dormido bem e foi até a cozinha, onde a avó Maria estava preparando o café da manhã. Lá está a dorminhoca, disse a mulher. Que horas são? Juliana olhou para o relógio, eram 9:30 da manhã. Sim, é cedo para vocês, habitantes da cidade, mas nós acordamos às 4, 5 da manhã, respondeu a mulher. O que está fazendo acordada tão cedo? Perguntou Juliane. Ela não entendia. Se você não trabalha e não tem nada para fazer, por que se levanta tão cedo? Como assim, uma horta? Tenho galinhas, muitas galinhas, 2 porcos, disse a mulher. Bem, vou tomar o café da manhã agora, posso ajudá-la, respondeu a moça. Não, eu já fiz tudo sozinha, sorriu a vovó Maria, sentou Juliana à mesa e começou a lhe dar panquecas com geleia. Fale-me sobre sua aldeia, perguntou a menina. Sim, nós tínhamos um vilarejo, você sabe como era. Muitas pessoas moravam aqui, os jovens vinham para cá. Tudo era bom, havia uma escola, correio, centro médico, a mulher começou a se lembrar dos velhos tempos. E então, por que tudo isso se desintegrou? A garota se perguntou. Sim, quando as fazendas coletivas deixaram de existir, a aldeia deixou de ser lucrativa e fomos reprimidos. Os jovens começaram a ir para a cidade, os mais velhos ficaram aqui, disse a avó Maria. Tanta terra é desperdiçada, Juliane olhou pela janela. Sim, mas estamos fazendo algo lá, só restam 10 casas, o resto está vazio. Então, se você quiser, pode ocupar qualquer uma delas, ninguém vai dizer nada a você. Baba Maria não conseguia se acalmar, ela ficava andando pela cozinha, colocando a chaleira no fogo, pegando xícaras, trazendo açúcar. Entendo, e eles têm uma casa de banho? Perguntou Juliana, porque ela estava querendo tomar banho desde ontem. Ah, como pode uma vila não ter um banheiro? A vovó Maria balançou a cabeça. Então podemos inundá-lo? Perguntou Juliana. Claro, se vocês trouxerem água, nós inundaremos, ela sorriu para as mulheres. Tudo bem, eu faço isso, a convidada não se importou nem um pouco. Elas tomaram o café da manhã e depois foram para o pátio. A mulher lhes mostrou o que tinha em sua fazenda, onde ficavam as galinhas, onde ficavam os porcos, contou como cuidava deles e tudo mais, e levou Juliane ao pomar. Uau, Juliane viu como os canteiros eram longos. Sim, eu faço tudo isso aqui sozinha, como se a mulher estivesse reclamando e se gabando ao mesmo tempo. Ok, já entendi, de onde você tira a água? Perguntou Juliane. Há um poço aqui perto, mas é difícil levantar os baldes lá, e no final da rua há um poço, então escolha onde é mais fácil para você e carregue a água de lá, a vovó Maria deu todas as instruções importantes. Ela me mostrou onde colocar a água e foi para casa preparar o jantar. Juliane, que nunca tinha se acostumado com trabalho pesado, agora ia para a barraca, porque realmente achava mais fácil encher um balde de água e depois carregá-lo para casa. Mas quando ela foi algumas vezes, percebeu que o poço do lado de fora da porta provavelmente ainda seria melhor do que a barraca. Ele largou o balde e começou a levantá-lo. 1, 2, 3, e ele acabou não sendo tão pesado. Quando todos os 4 jarros estavam fora da casa de banho, ele foi procurar sua avó e lhe disse que havia trazido tudo. Um foi colocado na cuba para ferver a água quente, o outro no tanque de plástico, e ainda sobraram 2. Como você é boa! E eu que pensei que você fosse uma garota da cidade, você nunca vai conseguir, disse a vovó Maria a ela. Juliane também estava orgulhosa de si mesma. Ela estava tão cansada que só queria se deitar. Mas a vovó Maria não a deixou. Ela a levou para dentro da casa, onde havia um cheiro muito bom. Acontece que ela havia assado um ganso no forno e, quando colocou o prato na mesa, ele estava tão perfumado que Juliane quase desmaiou, pois nunca tinha visto um ganso assado no forno. E quando ela começou a comê-lo, a carne se desfez em sua boca. Baba Maria, muito obrigada. Ela olhou para a mulher. Vamos, menina, é um prato comum, riu a avó. Não, você não pode imaginar, e então, junto com a avó, elas inundaram o forno. E enquanto o forno esquentava, a mulher decidiu apresentar Juliana aos vizinhos. Ela a levou para a casa do vizinho.
Lá também morava uma senhora idosa. Cassie, saia. Ela chamou a proprietária. O que há de errado com ela? A mulher saiu, uma mulher robusta, cheia de saúde. Olá. Juliane a cumprimentou. Oi. Como é que você é tão jovem? Ela não entendeu. Acabei de chegar da cidade, Maria lhe disse. Puxa, e eu que pensava que ninguém mais vinha à nossa cidade, Cassie ficou surpresa. Depois de se conhecerem melhor, elas a convidaram para passar a noite, mas Cassie recusou. Venha, já aquecemos a casa de banho, Juliane trouxe água, venha, vamos lavá-la na casa de banho e lhe daremos um bom jantar, a mulher a chamou. Juliana se sentiu muito engraçada ao ouvir aquelas mulheres. Por fim, Cassie concordou e, quando Baba Maria e Juliane voltaram para casa, começaram a preparar um jantar festivo juntas. Juliane mal podia esperar para ir à casa de banhos, mas sabia que teria de esperar um pouco mais. Michael, no entanto, decidiu fazer uma ligação naquele dia, quando Juliane não voltou para casa à tarde e depois não voltou mais. Ele discou o número de sua esposa, mas ela não estava disponível. Então ele ficou preocupado e ligou para a mãe. Ariana atendeu. Olá, por favor, diga-me, a Juliane veio vê-lo? Perguntou ela. Não, ela não veio, o que aconteceu? Mentiu a mulher. Ela também não voltou para casa, respondeu. Bem, talvez com seus amigos em algum lugar, a mãe tentou dizer sobre sua filha. Você sabe para quem mais ligar? Perguntou ela. Eu não sei, ela o repreendeu novamente. Quando Michael desligou o telefone, decidiu que não ligaria para mais nenhum lugar hoje, porque já era muito tarde, e que amanhã de manhã ele iria ao trabalho dela e falaria com ela para descobrir o que havia acontecido. Ele fez mais algumas ligações e foi para a cama. O sono não vinha, mas o homem percebeu que, se não dormisse agora, amanhã estaria em uma situação muito ruim. De manhã, ele se levantou, com a cabeça doendo por causa da falta de sono. Lavou o rosto, vestiu-se, caminhou da entrada da garagem até o carro, entrou e dirigiu até o trabalho de Juliane. Ela entrou rapidamente em seu escritório, Julie e Bárbara já estavam lá. Oi, ele entrou. Oh Michael, oi, Bárbara olhou para ele. Onde está a Juliane? Perguntou ela. Oh, ela se demitiu ontem, Mallory ficou na porta, olhando para o homem sentenciosamente. Como ela pôde se demitir? Ela não entendia. Sem mais nem menos, ela escreveu uma carta e pediu demissão, disseram as moças. E depois? Ele não entendia. É isso, ela saiu do emprego, não sabemos mais nada sobre ela, elas começaram a dizer. Michael tirou o celular do bolso e saiu do escritório. Ele discou o número de Ariana. Você sabia que sua filha saiu do emprego? Ele perguntou sem cumprimentá-la. Não, eu estava mentindo para ela novamente. Por que está tão calmo, como se não se importasse com o desaparecimento de sua filha? Olhe, Michael, o problema é seu, se sua esposa o deixou, cuide dele você mesmo. Estou lhe dizendo honestamente que não sei onde ela está ou o que está fazendo, ela está dizendo meias verdades agora. Então você deve registrar uma queixa, disse o homem. Não, eu lhe asseguro que não há necessidade de escrever nada, ninguém a sequestrou, ela foi embora voluntariamente, ela deixou a mãe saber que sabe o que a filha fez, mas ela não lhe contará nada. Michael fez tudo o que podia. Por meio de conhecidos em comum, ele descobriu para onde Juliane poderia ir, com quem ela poderia ir e tudo mais. Mas ninguém sabia de nada. Enquanto isso, Juliane já estava bem estabelecida no vilarejo. Ela assumiu o controle de uma casa vazia. Ela e Maria escolheram juntas. A mulher a ajudou com algumas coisas. Agora a casa dela era muito aconchegante. Maria, Cassie e alguns vizinhos vinham visitá-la com frequência. Eles se sentavam à mesa e conversavam sobre tudo. Diga-me, por que você veio para cá? A mulher não entendia como uma garota tão jovem tinha vindo para um lugar tão atrasado. Eu simplesmente me cansei de viver na cidade, lá há agitação e aqui há paz, e meu marido começou a surtar, ele finalmente admitiu.
Entendo, mas nós moramos aqui, não temos onde gastar nosso dinheiro, nada para fazer, reclamaram os residentes locais. Quer que eu lhe ensine a tricotar? Juliane se lembrou de que costumava adorar macramê. Claro, eles disseram. Eu só preciso de fios grossos, sabe, como cadarços de tênis, disse a garota. Será que os varais funcionam? Perguntou Kazie. Acho que sim, respondeu Juliane. Então vou pegar algumas. Ela foi para casa e, em pouco tempo, voltou com um grande carretel. Bem, sim, isso serve, mas é muito pouco, disse Juliane. Bem, pelo menos vamos aprender, e depois vou ligar para o meu neto e ele virá nos trazer tudo o que precisamos da cidade, disse Nancy, que também estava com elas. Então, pegamos todos os gravetos e fizemos arcos como este, e ela começou a se lembrar de como tecer. Um mês depois, as mulheres tinham feito muitos laços. Eles tinham corujas e padrões bonitos. Juliane, veja como eles são bonitos. Vamos tentar vender todos eles, disse Maria. Como podemos fazer isso? Não há nem mesmo uma conexão, a garota riu dela. E você vai para fora, para a periferia da cidade, lá tem tudo, vamos até lá e ligamos para nossos parentes, a mulher a aconselhou. Juliane fez exatamente isso. Tirou fotos de todos os itens que haviam tecido, foi para a periferia da cidade, para onde Maria havia lhe mostrado, e colocou nos classificados que estava vendendo. Se ganharmos dinheiro, comprarei um leitão, disseram os vizinhos. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que conseguir fios em algum lugar agora, disse Juliane a ela. Foi isso que eu prometi, disse Nancy. Ela chamou seu neto para comprar tudo o que ela havia escrito e levar para a cidade. O neto chegou no dia seguinte. Ele havia trazido tudo o que elas haviam pedido e estava colocando-o sobre a mesa. Ok, preciso ver, este aqui, e Juliane examinou. Ela viu que o neto de Nancy estava fora, tudo estava no lugar, então era seguro deixá-lo ir. Ela saiu pela porta e foi para a rua. Ops, ela esbarrou em um homem. Oi, vou esperar por você aqui, disse ele. Por quê? Ela não entendeu. Eu só queria conhecê-la, meu nome é Belry, ele estendeu a mão. Juliane, prazer em conhecê-la, disse ela. Juliane, o que você está fazendo aqui no meio do nada? Ele não podia acreditar que ela tinha vindo aqui para ensinar mulheres a tricotar. Isso não é da sua conta, respondeu ela, e queria seguir em frente. Estamos indo para algum lugar? Perguntou ele. Para onde? Para a floresta. Ela respondeu com uma risada. Bem, pelo menos para a floresta, ele apoiou a conversa jocosa dela. Eles se levantaram. Juliane pensou em Michael, pela primeira vez desde que chegou aqui. Ela havia se livrado de Sergei hoje. Ele tinha ido para casa. E esta noite ela foi assediada pelas tias. O que ela havia conversado com ele, o que havia feito com ele, elas queriam fofocar sobre isso, mas Juliane não queria. Mas então Belry começou a vir à cidade com cada vez mais frequência. Ele pediu a Juliane para ir à cidade com ele, para ir a um café ou algo assim, e uma vez ele até tentou beijá-la, mas Juliane se esquivou e disse a ele para não voltar. Então, Juliane, como estamos indo com a venda? Perguntaram as mulheres. Agora elas não estavam apenas empolgadas com o tricô, mas também com a venda. Bem, vou verificar hoje à noite. Juliane foi até os arredores da cidade para se reconectar e ver o que havia sido vendido ou não. E, de fato, as vendas foram muito boas. As avós tinham o suficiente não apenas para comprar um porco, mas muitas outras coisas para casa, para o quintal. Oh, Juliane, Deus enviou para nós, disseram elas. Fui eu quem veio até vocês, respondeu ela, rindo. Ela estava morando na aldeia há mais de um ano. Gostava de tudo aqui, especialmente do fato de não haver comunicação, nada. Uma vez por semana, um carro vinha comprar comida e outras coisas. No começo era estressante, mas depois se acostumou. Belry continuava vindo. Ele fazia tudo o que podia, dava presentes, trazia flores e a pedia em casamento. Mas Juliane não desistia. Enquanto isso, Michael estava na cidade bebendo muito.
Depois de não conseguir encontrar sua esposa, os negócios aumentaram, era necessário acompanhar tudo, mas Michael não estava disposto a isso. Ele continuava tentando ver algo sobre Juliane em algum lugar nas mídias sociais, ainda em outros lugares. Ele sempre perguntava aos pais se eles tinham ouvido alguma coisa, mas ninguém sabia de nada, e eles não podiam lhe dizer onde Juliane estava. Perto da casa de Michael, uma espécie de cafeteria havia sido aberta. Havia muitos jovens lá, bebendo e tudo mais. E Michael estava viciado em ir lá. Ele podia ir para o trabalho de manhã e, à noite, só podia ser visto atrás do bar desse mesmo pub. E esta noite ele estava sentado lá também. O barman estava lhe servindo doses. "Posso tomar uma?", disse outro homem sentado ao lado dele. O garçom colocou a dose sobre a mesa. "Olá", ele tomou a dose, virou-se para o estranho e indicou com um gesto que queria tomar um drink com ele. O estranho não resistiu, levantou sua pilha e eles tomaram um drink. Depois, a conversa continuou por um tempo. "Michael", ele estendeu a mão. "Belry", disse o outro. "Prazer em conhecê-lo", respondeu Michael. "Há algo errado?", perguntou Belry. "Por que você diz isso?", ele não entendeu. "Mas é um dia de trabalho, e se você fica bêbado em um dia de trabalho, você não está indo bem", disse Belry. "Sim, bem, eu não tive um bom dia no último ano e meio", suspirou Michael. "Ah, estou vendo, eles tomaram outra rodada de drinks. Você também está tendo problemas?". Agora era a vez de Michael perguntar. "Bem, problemas não são problemas, mas há uma história interessante", disse o interlocutor. "Belry, conte-a, isso facilitará as coisas", aconselhou seu novo conhecido. "Fui ao vilarejo, minha avó mora lá, então era necessário levar alguns fios para eles. Eles fizeram uma lista, compraram tudo, trouxeram, e há uma moça jovem, bonita, que se encontrou. Ela mora no meio do nada. Eu vou até ela, ela vem até mim. Pergunto a ela o que está fazendo aqui, mas ela se recusa a responder. Já lhe ofereci de tudo, restaurantes, flores, presentes, mas ela não aceita nada", disse Belry. "Espere, que tipo de fios?", perguntou Michael. "Bem, esses fios comuns, grossos, de varal em meada, eles tecem lá o macramê deles e depois vendem", ela ensina às avós, continuou Belry. "Qual é o nome dessa moça?". Michael estava tão interessado que Belry até ficou um pouco tenso. "Juliane", ele respondeu, "e qual é o seu?". "Podemos ir com você para essa cidade?", perguntou Michael. "Por que não me diz o que está acontecendo?". "Não estou entendendo". "Então, eu o encontrarei aqui amanhã de manhã e iremos até lá. Mostre-me onde ele mora". Eles tomaram outro drink e Michael correu para casa. Suas mãos estavam tremendo porque ele queria ir para lá agora mesmo, mas percebeu que Juliane não o aceitaria em seu estado. Então ele foi para casa e foi direto para a cama. De manhã, eles encontraram Belry, que já estava esperando por Michael quando ele saiu. "Olá", eles se cumprimentaram, entraram no carro e saíram. "Conte-me exatamente o que aconteceu", Belry perguntou novamente. "Veja, minha esposa", e ela começou a lhe contar a história, como tudo aconteceu, e que agora ela não entende por que o deixou. E quando Belry lhe contou sobre o jovem tecelão, ela pensou, e não existe coincidência. Eles chegaram à cidade muito rapidamente. Belry mostrou a Michael onde Juliane morava, e quando ele bateu na janela e ela olhou para fora, quase perdeu a cabeça. Ela saiu correndo e viu seu marido. Tudo começou a se agitar dentro dela. Ela realmente sentia falta dele, pensou, porque o amava muito. Mas, lembrando-se do que tinha ouvido da última vez, ela não conseguia perdoá-lo. "Por que você veio aqui?", ela perguntou a ele. "Por você", ela lhe disse honestamente. "Eu não vou a lugar nenhum com você", ele se virou e quis entrar na casa. "Por favor, me escute", ele respondeu. Tudo bem, ela o deixou entrar na casa. Eles se sentaram à mesa. "Por que você foi embora?", ele perguntou a ela. "Você não faz ideia?". Ela não olhou para ele, sentou-se com os braços cruzados sobre o peito. Não consigo adivinhar",
ele respondeu honestamente. Ora, como está sua jovem senhora? Juliane se levantou. Que amante, do que está falando? Eu não entendi. Sim, como, o que, e Juliane lhe contou tudo sobre ouvi-la e por que ela foi embora. Michael respirou fundo. Vamos para casa, disse ele. Eu não vou a lugar nenhum com você, ela respondeu. Ok, então vou lhe contar tudo agora mesmo. Por que você não gritou comigo na época? Me ligou, entrou no quarto, verificou se eu não era uma amante e ele olhou para ela e percebeu o quanto a amava e o quanto sentia falta dela. Então, quem era? A garota quis saber. Era minha filha, respondeu Stacy e olhou para cima. No que mais você vai me fazer pensar? Juliane riu. Ela sabia que ele encontraria qualquer desculpa para reconquistá-la agora, mas dizer tal coisa era inimaginável. Eu namorei uma garota antes de você, eu era jovem, ela era alguns anos mais velha do que eu. Aparentemente, ela ficou grávida, mas não me contou. Depois conheci você e ficamos amigos, ele respondeu. O que mais você está inventando? Juliane ainda não acreditava nele. Não estou inventando nada, agora Angélica, a mãe de Stacy, ficou doente. No início, a menina foi ao hospital para cuidar dela, fez de tudo e, depois, quando a mãe morreu, ela se decidiu e me ligou para pedir ajuda, pois tinha ficado sozinha. Ela teria sido levada para um orfanato, ou eu, como pai biológico, poderia ter ficado com ela, disse ela. Certo, como você vai me provar que ela é sua filha? Perguntou Juliane. Aqui, ele colocou os papéis sobre a mesa. Ela os abriu e viu que ele realmente havia feito um teste de paternidade. Quando ela leu tudo, olhou para ele com olhos arregalados. O que eu fiz? E disse ela. Sim, ele balançou a cabeça, percebendo o que ela queria dizer. Deus, por que não perguntei a você? Eu poderia ter ligado para você e você teria me contado tudo. Não, eu tive que me esconder por um ano, e daí? Ela foi até o marido, abraçou-o e chorou. É isso, pare de chorar, faça suas malas, vamos para casa, ele disse a ela. Mas eu não posso deixar tudo aqui, ela olhou para sua casa aconchegante. Vamos, será nossa casa de verão, se alguém precisar dela, podemos até pagar, respondeu Michael. Bem, eles foram para fora, onde Belry estava esperando por eles. Bem, acho que você conhece o Belry, Michael sorriu para a esposa. Sim, respondeu Juliane. Ela se sentiu constrangida ao olhar o marido nos olhos, percebendo que Belry havia lhe contado algo sobre ela. Eles entraram no carro, foram para casa e a primeira coisa que a garota pediu foi para ser levada aos pais. Você também não falou com eles? Seu marido se voltou para ela. Às vezes ele ligava, mas muito raramente, porque não havia conexão, murmurou Juliana. Eles entraram, todos estavam felizes em vê-la. Sua mãe também estava feliz com o fato de a filha e o marido terem se reconciliado. Não havia mais desentendimentos entre eles. Depois disso, eles dirigiram para casa. Onde está Stacy? Juliane perguntou ao marido. Ela foi para a escola e eu consegui um apartamento separado para ela, disse ele. Vamos encontrá-la, disse Juliane, ainda totalmente incrédula de que se tratava de sua filha. Tudo bem, eles foram de carro. Quando Juliane viu Stacy pela primeira vez, percebeu que a garota se parecia com seu pai. Elas se sentaram, tomaram chá, conversaram e foram para casa. Agora tenho que ligar para meus amigos, disse ela, pegou o telefone e foi para a cozinha. Primeiro ele ligou para Júlia, depois para Bárbara e pediu que elas fossem à sua casa. Elas não recusaram. Elas se perguntaram onde sua amiga estava e o que ela estava fazendo durante todo esse tempo. Elas foram até a casa de Juliane para visitá-la. Ela pôs a mesa, elas se sentaram na cozinha e começaram a conversar. Bem, diga-me, Bárbara colocou as mãos sobre a mesa e apoiou a cabeça nelas. Você não faz ideia, e ela contou tudo. Você está indo para o trabalho? Eles perguntaram. Ainda não, mas vou pensar sobre isso, respondeu Juliane. Bem,
eles ficaram ali sentados até que Michael se juntou a eles. No dia seguinte, foram novamente à casa de Stacy. Ela se mostrou uma garota maravilhosa que sabia muitas coisas, e foi um prazer conversar com ela. Michael, me desculpe por tudo, ela o abraçou. Está tudo bem, agora nós dois sabemos que fizemos besteira, então não vou deixar você ir a nenhum outro lugar, disse o marido dela. Sim, e eu você também, eles se abraçaram novamente. Ei, vamos fazer alguns testes, porque não temos filhos, talvez se tivéssemos um filho ou uma filha notaríamos menos coisas desnecessárias, sugeriu Michael. Ok, eu concordo. Todos esses anos ela havia se recusado a fazer isso. No dia seguinte, eles estavam na clínica, tinham passado por tudo o que o médico lhes havia dito, agora só precisavam esperar. Michael havia aberto sua empresa, tudo estava indo bem. E Juliane agora percebia que não daria ouvidos a mais ninguém e que, se algo acontecesse, a primeira coisa que faria seria falar com o marido. Eles foram convidados a entrar na clínica, ambos muito preocupados. Olá, disse o médico quando entraram em seu consultório. Bom dia, sentem-se, ele começou a examinar os resultados do casal. Então, o que temos? Você, ele olhou para Michael, está bem. E quanto a mim? Juliane agora estava muito tensa. E com você? E ela parou de falar. O que? Eu não posso ter filhos? Juliane estava ficando histérica. Infelizmente sim, o médico assentiu e olhou para a garota. Isso não pode ser verdade, ela chorou. Mas é verdade, ele lhes deu todos os documentos. Eles deixaram o prédio da clínica. Juliane não tinha rosto, ela caminhava com lágrimas rolando de seus olhos. Sinto muito, ela murmurou para Michael quando eles entraram no carro. Por quê? Ele não entendia. Eu pensei que ela fosse uma garota jovem e saudável, e aqui está você, e ela parou de falar. Tudo bem, ele a puxou para si e a beijou. Eles chegaram em casa e, por alguns dias, Juliane ficou deprimida. Ela não conseguia fazer nada, não conseguia comer nem beber. Foi quando Michael ligou para Ariana, ele a chamou em casa. Oi, o que está acontecendo? Os pais dela vieram correndo. Eu não sei o que fazer, disse Michael honestamente. Ok, imediatamente, Juliane, oi, ele entrou em seu quarto. Por que você está aqui? Ela ergueu os olhos vermelhos de lágrimas para a mãe. Para conversar, disse ela com sinceridade. E então, conversar vai me ajudar a engravidar? Juliane perguntou à mãe. Não, mas podemos resolver o problema de outra forma, Ariana tinha certeza disso. Bem, todas elas se sentaram juntas à mesa da sala que Michael havia preparado. Chá, biscoitos, doces, foi relaxante. Você já pensou em pensar em um orfanato? Perguntou a mãe dela. Juliane olhou para ela com surpresa. Olhe para o seu marido, ele também cresceu lá, a mulher apontou para o genro. Nossa, que ideia, a mulher apoiou, assim como o pai de Juliane. Ok, vou pensar sobre isso, disse Juliane, e suspirou. Nada para pensar, vamos agora mesmo, vamos ver. Michael pegou a mão dela. Eles saíram de casa e entraram no carro, seus pais estavam com eles. Agora eles perceberam o golpe que sua filha havia recebido. Eles dirigiram até o prédio do orfanato, saíram, mas Juliana estava de pé e não conseguia se mover de seu assento. Vamos, estamos perto, seu marido segurou sua mão. Ok, ela assentiu e o seguiu. Eles entraram, falaram com a diretora, que os levou a um dos grupos. Mamãe, um menino correu até ela. O quê? Juliane estava confusa. Você é minha mãe. O garoto não perguntou, mas afirmou. Qual é o seu nome? Michael se sentou em frente a ele. Austin, ele respondeu com orgulho. Ok, Austin, venha, vamos conversar. O homem pegou sua mão e queria levá-lo embora enquanto sua esposa olhava para os outros meninos. Não, ela o impediu. O que há de errado com ele? Ele não entendeu. Ele nos escolheu, então vamos adotar o Austin. Ela olhou para o marido e não olhou para mais ninguém. Bem, eles conversaram com o tutor e voltaram para a sala do diretor. Uau, isso foi rápido,
ela ficou maravilhada. Sim, precisamos de uma lista de documentos, disse Michael. Eles estavam indo embora hoje, Juliane sorriu. 2 semanas depois, eles chegaram com um pacote completo. Juliane tinha estado aqui muitas vezes durante esse tempo, tinha trazido vários doces e brinquedos para as crianças. Então ela e Austin atravessaram o pátio, ela gostou do garoto. Mamãe, quanto tempo falta para irmos para casa? Ela perguntou a ele. Com certeza, ela olhou para a entrada por onde seu marido deveria sair. Quando Michael apareceu, ela apontou os dedos para cima, o que significava apenas uma coisa: Austin era realmente seu filho agora. Meus favoritos, Juliane abraçou o marido, que estava segurando o filho nos braços. Está tudo bem em casa? Perguntou Michael. Sim, está tudo pronto para você lá, disse Juliane a Austin. Estou tão feliz, mamãe, Austin disse a ela com um olhar que Juliane não pôde deixar de chorar. Em casa, de fato, um quarto havia sido convertido em berçário. Havia um berço, uma cômoda, um canto esportivo. E, o mais importante, havia muitos brinquedos, e não eram compartilhados, mas só deles. Mamãe, venha nos visitar, Juliane ligou para ela um dia. Está bem, nós iremos, à tarde, disse a mulher a ela. Elas chegaram e se sentaram à mesa. Você já esteve no mar? Juliane olhou para a mãe. Por que você não me liga? Perguntou Michael. Achei que você não tinha tempo, ela sorriu. Eu terei tempo para você, ele abraçou a esposa e o filho. Eu lhe disse que da próxima vez você não viria comigo, mas com seu marido, a mãe dele deu uma piscadela. Por que não nos juntamos a eles? Perguntou o marido a Ariana. Você vai arranjar tempo? Perguntou a mulher. É claro, ele deu um beijo no rosto da esposa. Então está decidido, vamos comprar as passagens e ir. Ariana se levantou de sua cadeira e estendeu a mão para Austin. Venha, vou lhe mostrar meus brinquedos, disse o garoto. Espere, eu vou com você, disse o vovô apressadamente. Mas primeiro temos que ir para a Dasha. Para ver como meus vizinhos vivem lá, Juliane se aconchegou ao marido. É claro que ele a abraçou com força. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.